Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Vamos resolver agora os exercícios que estão na apostila de vocês. Vamos resolver tanto o exercício 1 quanto o exercício 2. Eu vou resolver todos os exercícios e espero que isso possa te ajudar em tudo que tu estiver estudando. Então, vamos lá. No exercício A, o que a gente tem? 16 a gente pode fatorar nos seus fatores primos. Posso fazer 16 divididos por 2, que vai dar 8. Posso dividir 8 por 2, que vai dar 4. 4 posso dividir por 2, que vai dar 2. E 2, que vai dar 1. Então, o que a gente consegue concluir daqui? Que 16 pode ser escrito como sendo 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou melhor, 2 elevado na 4. Só que o nosso índice aqui, ó, na nossa raiz, ele é igual a 2, porque a gente está interessado na raiz quadrada de 16. Então, se a gente tem aqui um índice 2, é mais interessante para nós escrever 2 na 4 como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado para poder usar as propriedades das raízes. O que eu fiz aqui? Ó? Usei a propriedade da potência em que mantém a base e soma-se os expoentes. Isso aqui volta a ser 2 elevado na 4. Tá bom? Então vamos lá. Em vez de escrever 16, eu vou escrever isso aqui como sendo a raiz quadrada de 2 na 4, que a gente acabou de ver que é a mesma coisa, que é a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Usando a propriedade que a gente já viu, a gente pode dividir essas raízes aqui em duas raízes separadas. Como o expoente e o índice são iguais, a gente pode anulá-los, e com isso a gente fica com 2 vezes 2, que é igual a 4, tá bom? Vamos ver aqui, ó, raiz cúbica de menos 8. Deixa eu apagar contigo isso aqui, para a gente poder agora decompor o 8, né? Antes de decompor o menos 8, vamos decompor o 8. Se a gente for decompor o 8 nos seus fatores primos, a gente pode dividir ele por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, e por 2, que vai dar 1. Então, 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo. Olha aqui, a gente está interessado na raiz cúbica de menos 8. Isso aqui é igual a raiz cúbica. A gente já viu que 8 é 2 ao cubo. Então, de menos 2 ao cubo. Olha que interessante, a propriedade lá, as propriedades que a gente viu na aula passada, quando o nosso índice é ímpar, e o nosso, tanto o expoente quanto o índice são iguais, o resultado disso daqui tudo é exatamente o valor da base da nossa potência. Então, isso aqui é igual a menos 2, tá bom? Vamos olhar agora esse segundo caso. Quando a outra propriedade diz o seguinte, quando o nosso índice é par, nesse caso ele é 2, quando não tem nada, o resultado da nossa raiz vai ser o quê? Raiz quadrada de menos 9 ao quadrado. Quando o índice e expoente são iguais e é par, o resultado é o módulo do que se encontra ali dentro. E o módulo de 9 é apenas o 9. Tá bom? Vamos olhar agora esse exemplo de raiz 18 de 4096. Você deve estar pensando, nossa, o Soro enlouqueceu. Não, olha aqui, é para te usar a propriedade. Vamos primeiro, como a gente sempre tem feito, fatora o 4096 lá nos seus fatores primos. São bastante fatores. Vamos lá. 4096 eu posso dividir por 2, que vai dar 2048. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 1024. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 512. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 256. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 128. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 64. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 32. Posso dividir por 2 novamente, que vai dar 16. Por 2 novamente, que vai dar 8. Por 2 novamente, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2, e por 2, que vai dar 1. Então, vou até escrever aqui embaixo. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Tem. 4096, a gente vai usar isso aqui de novo no E.
é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, 4.096 é igual a 2 elevado na 12. Vamos substituir aqui, ó. Raiz 18 de 4.096. A gente vai substituir agora pela raiz 18 de 2 elevado na 12. Não tinha uma propriedade que se eu dividisse o valor de dentro e de fora por um valor, eu conseguiria simplificar isso aqui? Lembra? Então eu vou dividir tanto ali dentro quanto fora, eu vou dividir esse número por 6. Vamos lá. Então aqui fica 18 divididos por 6. Isso aqui é tudo para a gente poder aplicar as propriedades, tá, pessoal? 2, ali dentro fica 12 divididos por 6. Né? Tem que sempre dividir os dois pelo mesmo. Então isso aqui vai dar o quê? 18 dividido por 6 é 3. E 12 dividido por 6 é 2. Então isso aqui nada mais é do que a raiz cúbica de 4. Então, tá aqui a resposta. Vamos olhar esse segundo caso, ó, que é o mesmo 4.096, mas agora é raiz sexta. Vamos pensar juntos, ó. A raiz sexta de 4.096 nada mais é do que a raiz sexta de 2 na 12. Mas 2 na 12, pelas propriedades da potência, não pode ser 2 na 6 vezes 2 na 6, porque, ó, bases iguais e somam-se os expoentes. 6 mais 6, 12. Então, eu vou substituir aqui, ó, raiz sexta de 2 na 6 vezes 2 na 6. Vou usar a propriedade que a gente fez lá no item A. Então, isso aqui é a raiz sexta de 2 na 6 vezes a raiz sexta de 2 na 6. O que a gente faz aqui, ó, pessoal? Expoente e índice iguais a gente pode anular. E o resultado fica exatamente o que está ali dentro. 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a raiz sexta de 4.096 é igual a 4. Tá bom? Vamos resolver agora os outros, né? Faltam mais alguns do item 1. Falta o F, o G e o H. Vamos ver o F. O F é uma das propriedades que a gente acabou de ver. O que a gente pode fazer? Ó? Se a gente fatorar o 6, pode dividir por 2, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Então, isso aqui fica a raiz quadrada de 5 vezes a raiz de... Em vez de 6, vai ser 2 vezes 3, porque 6 pode ser escrito como sendo 2 vezes 3, que a gente acabou de ver. O que acontece? Isso aqui fica a raiz de 5 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Como os três índices são iguais, a gente pode juntar tudo num raizão. E fica 5 vezes 2 vezes 3. E a gente vai ter, por final, raiz quadrada de 30. Porque 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 3, 30. Poderia ter juntado aqui no início? Poderia. Raiz de 5 vezes 6, raiz de 30. É uma outra forma de enxergar, tá bom? Vamos lá agora de novo. No item G, temos ali raiz quarta de 14 e raiz quarta de 28. Vamos primeiro fatorar o 14 aqui, ó. Vem comigo. 14 eu posso dividir por 2, que vai dar 7. Posso dividir por 7, que vai dar 1. Então, 14 é igual a 2 vezes 7. Vamos olhar agora o 28. 28 eu posso dividir por 2, vai dar 14. Posso dividir por 2, que vai dar 7. Posso dividir por 7, que vai dar 1. Então, 28 é igual a 2 ao quadrado vezes 7, porque eu tenho 2 vezes 2 aqui. Então, aqui fica o quê? Ó? Raiz quarta de, em vez de 14, 2 vezes 7, vezes raiz quarta de 2 ao quadrado vezes 7 em vez de 28, que a gente acabou de ver.
A gente, como tem os índices iguais, a gente pode juntar tudo numa única raiz, como a gente viu na propriedade. Fica 2 vezes 7 vezes 2 ao quadrado vezes 7. Isso tudo aqui vira uma raiz quarta. Junto 2 com 2, fica 2 na 3. Junto 7 com 7, 7 ao quadrado. E aí, aqui já está mais do que suficiente. Vamos ver aqui o exercício H. A gente tem duas raízes de mesmo índice, numa divisão entre elas, uma fração. Pela propriedade que a gente viu, como o índice é igual, a gente pode juntar tudo isso aqui numa única raiz, então isso aqui é a raiz quadrada de 7 décimos. Tá bom? E aqui a gente finalizou. Vamos fazer o exercício 2, se ainda tu tiver na dúvida. Simplifique os radicais. É basicamente quase a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Vamos lá, no item A. Vamos pegar o 324 e vamos fatorar ele nos seus fatores primos. Vamos lá. 324 eu posso dividir por 2, que dá 162. Posso dividir por 2, que dá 81. Posso dividir por 3, que vai dar 27. Posso dividir por 3, que vai dar 9. Posso dividir por 3, que vai dar 13. Posso dividir por 3, que vai dar 1. Tá bom? Então, a gente pode escrever o quê? Ó? Isso que a gente conclui que 300... Opa, só um pouquinho. Que 324 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E 324 nada mais é que 2 ao quadrado vezes 1, 2, 3, 4. 3 na 4. Só que olha aqui uma coisa, ó, a gente quer a raiz quadrada de 324. Para a gente aplicar as propriedades que a gente viu, é interessante que todos os índices tenham expoente 2. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó, 2 ao quadrado, já está com expoente 2. E 3 na 4 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Dividindo isso aqui em várias raizinhas, como a gente já viu. Então, fica 2 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado. Como os nossos expoentes e índices são iguais, a gente pode anulá-los. E aí, com isso, a gente tem como resultado só 2 vezes 3 vezes 3, que nada mais é do que 18. Tá bom? Então, a raiz quadrada de 324 é 18. Vamos olhar aqui, ó, 243. Deixa eu apagar contigo isso aqui. Primeiro, vamos fatorar o 243. Então, vamos lá. 243. A gente pode dividir por 3, que vai dar quanto? 81. Posso dividir por 3, que vai dar 27. Opa. 27. Posso dividir por 3, que vai dar 9. Posso dividir por 3, que vai dar 13. Posso dividir por 3, que vai dar 1. Então, o que a gente sabe? Que a raiz quinta de menos 243 é igual à raiz quinta de menos 3 na 5. E lembra a propriedade que a gente viu das nossas raízes, que diz o seguinte: se a gente tem o índice, se o nosso índice é ímpar e o nosso índice e o expoente são iguais, o resultado é exatamente o que se encontra lá dentro. Tá bom? Vamos fazer esse outro caso. Vou fazer de duas formas para tu poder enxergar. O primeiro, eu tenho raiz 18 de x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto 18 por 2, quanto o quadrado por 2. O que a gente vai obter de resultado? 18 dividido por 2 dá a raiz 9, 2 dividido por 2 dá 1 de x. Outra forma de tu enxergar o item C, vou fazer aqui contigo, ó. Raiz 18 de x ao quadrado. Vamos usar aquela propriedade do sol e sombra que a gente viu nas aulas anteriores. Então aqui, ó,
x vai virar uma fração. O 2 está na sombra, então ele vai para o sol. O 18 está no sol, então ele vai para a sombra. Só que olha aqui, ó. Posso simplificar o em cima e embaixo dividindo por 2 em cima e por 2 embaixo. O que a gente vai encontrar nesse expoente, então? Quanto que é 2 dividido por 2? É 1. Quanto que é 18 dividido por 2? É 9. Vamos fazer o caminho inverso agora, ó. X vai aqui dentro. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Resultado, raiz nona de x, exatamente a mesma resposta. Então, uma outra forma de fazer esse exercício também. Vamos fazer o D aqui, ó. Deixa eu apagar contigo isso aqui, porque a gente vai fatorar o 32. Vamos lá. 32 eu posso dividir por 2, que vai dar 16. Posso dividir por 2, que vai dar 8. Posso dividir por 2, que vai dar 4, por 2, que vai dar 2, e por 2, que vai dar 1. Então, 32 pode ser escrito como sendo 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser escrito como 2 na 5. Vamos substituir, então, raiz décima de 2 na 5. Vou dividir ali dentro, tanto o índice quanto o expoente, eu vou dividir por 5. Vou fazer de uma segunda forma para te ver isso aqui também. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. Então, isso aqui nada mais é do que a raiz quadrada de 2. Ou, pensando no sol e na sombra, vamos lá. Item D. Raiz décima de 2 na 5. Por isso que é importante a gente decompor, porque daí vai ficar mais fácil. Olha aqui, ó. 2. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Divido numerador e denominador. O que a gente vai encontrar de resultados aqui, ó? 2. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Fazer o caminho inverso. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então, raiz quadrada de 2. Exatamente a mesma resposta, tá bom? Vamos fazer agora a última leva aqui que a gente tem de exercícios. Vamos lá. O exercício E. Raiz vigésima de x elevado na 5. Mesma coisa. Posso dividir tanto o índice quanto o expoente por 5. Então vai ficar o quê? Ó? 20 divididos por 5, x 5 por 5. Isso aqui vai ficar 20 dividido por 5. Raiz quarta, 5 dividido por 5 é 1. Então, raiz quarta de x. Ou, se a gente achar mais legal, mais apropriado, a gente vai fazer, ó, x. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Vamos dividir em cima e embaixo por 5. Então, isso aqui fica x 1 quarto. E aí, fazendo o caminho inverso, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, raiz quarta de x. Essa é a resposta, que foi a mesma que a gente encontrou. Aqui, vamos olhar. Fatorando no item F 28, o que a gente vai ter? Posso dividir 28 por 2, que vai dar 14. Posso dividir 14 por 2, que vai dar 7. 7 eu divido por 7, que vai dar 1. Então, 28 nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 7. Vamos substituir ali, ó. 2 ao quadrado vezes 7 vezes a raiz de 7. Pela propriedade, a gente pode juntar isso aqui tudo numa única raiz. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 7 vezes 7. Isso aqui nada mais é do que 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Usando a mesma propriedade, a gente divide isso aqui em duas raízes, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 7 ao quadrado. Como índice e expoente são iguais, a gente pode anulá-los. E com isso, a gente encontra 2 vezes 7, que é igual a 14. Raiz de 0,36 vezes 0,25. Olha aqui comigo. 0,36 nada mais é do que 36 divididos por 100.
não concorda comigo? A gente viu lá das nossas aulas de porcentagem. E que 0,25 não é nada mais nada menos do que 25 divididos por 100. Então, substituindo isso ali no item G, vamos ver o que aparece. Raiz de 0,36 nada mais é do que a raiz de 36 divididos por 100. Que a gente viu aquela propriedade que a gente pode dividir isso aqui em duas raízes. Raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 100 é 10. Então eu posso dividir esse cara aqui por 2 e esse por 2. Então a gente vai ter o quê? 3 quintos. Vamos ver agora ali, ó. Raiz de 0,25. É a raiz de 25 divididos por 100, que dá igual a raiz de 25 sobre a raiz de 100. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Posso dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, substituindo aqui, né, a gente já achou essas respostas. Raiz de 0,36, 3 quintos. Vezes raiz de 0,25, 1 meio. Então, isso aqui dá 3 sobre 10. Vamos fazer o último item. Eu vou apagar aqui do lado. Vou apagar esses caras aqui, para a gente poder fazer o nosso último item. Vamos lá. O item H. A questão H é a raiz de 500 dividido pela raiz de 5. Eu posso juntar tudo isso aqui num baita raizão, pela propriedade. 500 divididos por 5 dá exatamente a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Então, finalizamos aí o exercício. Qualquer dúvida que tu tenha ficado, te peço que bote aqui nos comentários ou me mande uma mensagem. Nos vemos na próxima aula. Tchau!